A paz de Cristo, queridos. É um prazer poder servir a Deus, servir a minha igreja, servir ao meu pastor. E eu louvo a Deus por Ele me conceder a oportunidade de fazer aquilo que eu mais amo, né? Poder pregar a palavra de Deus. Muito bem, vamos à palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do verso 8. Estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Nós acabamos de ler alguns versículos aqui do livro de Atos dos Apóstolos. Atos foi escrito por Lucas, o médico amado, e companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Os pais da igreja sugeriram que este livro, ao invés de se chamar Atos dos Apóstolos, fosse chamado Atos do Espírito Santo, porque a gente percebe uma ação extraordinária do Espírito Santo nos seus 28 capítulos. Para que você tenha ideia, por 43 vezes Lucas vai citar o nome Espírito Santo. E Atos narra a história da igreja, que começa no capítulo 1 com a ascensão de Cristo e termina no capítulo 28 com a chegada do apóstolo Paulo em Roma. Eu queria começar aqui a partir do capítulo 11, porque a Bíblia vai dizer no capítulo 11, verso 19, que por causa da morte de Estevão, veio um período de grande perseguição sobre a igreja. E muitos dos nossos irmãos, fugindo de Jerusalém, se dispersaram para muitas regiões. Alguns foram para uma ilha do Mediterrâneo chamada Chipre, outros foram para Fenícia, onde hoje é o atual Líbano, alguns foram para o norte da África, para Cirene, e muitos desses irmãos foram parar em Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente, juntamente com Alexandria e Roma, fazia parte das 3 principais cidades do Império Romano. Ela foi criada, erguida às margens do rio Orontes. Era uma cidade pujante, tinha cerca de 500 mil habitantes. E os nossos irmãos, quando chegaram em Antioquia da Síria, primeiro começaram a pregar para os gregos e depois aos judeus. E a Bíblia nos diz que milhares de pessoas começaram a se converter. Sinais, maravilhas aconteciam entre os irmãos nessa metrópole chamada Antioquia da Síria. E tudo aquilo que estava acontecendo ali chegou rapidamente aos ouvidos dos colunas da igreja, lá em Jerusalém, Tiago, Pedro e João, e eles se maravilharam de que Deus estava agora operando entre os gentios. Pastor, o que é gentio? Era todo aquele que não era judeu, aquele que não nascia nos termos de Israel, era chamado de gentio, assim como era o bárbaro para o romano. E agora eles enviam um emissário até Antioquia da Síria, para constatar se tudo aquilo era verdade mesmo. E esse emissário se chama Barnabé. E quando Barnabé chega em Antioquia da Síria,
ele começa a constatar que tudo aquilo era verdade, era verídico. E interessante que o capítulo 11, versículo 26, vai dizer que ali, em Antioquia da Síria, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Porque eles se pareciam com Cristo, falavam como Cristo, viviam como Cristo. E agora o que Barnabé faz? Ele vê o agir de Deus, o poder de Deus, sinais, conversões. Mas aquela igreja recém-nascida precisava de ensino bíblico, precisava de teologia. E o que Barnabé faz? Ele vai até Tarso e traz consigo Saulo de Tarso, que mais tarde a gente vai conhecer como o apóstolo Paulo. E chega em Antioquia da Síria. E a Bíblia diz que Saulo e Barnabé ficam ali por 1 ano, eu vou repetir, 1 ano ensinando a palavra de Deus. E o capítulo 13, verso 1, vai dizer que na igreja de Antioquia da Síria havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo de Tarso. Agora a teologia está boa. Agora tem profetas, agora tem mestres e agora tem ensino. Agora, o termômetro desta igreja, o ambiente espiritual dessa igreja é que me chama a atenção. É que o versículo de número 2 diz que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito no idioma grego. E servir aqui é liturgia, é prestar culto. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então eles estavam prestando culto ao Senhor e jejuando. Olha o ambiente espiritual desta igreja. Primeiro tinha profetas e tinha mestres, tinha a palavra profética, tinha poder de Deus, tinha a graça, mas era uma igreja que era cheia do conhecimento. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, vai dizer: antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque com a graça, você experimenta o mundo de Deus, mas com o conhecimento, você conhece o mundo de Deus. João capítulo 5, versículo 39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mateus 22, 29, palavra do Senhor Jesus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4, 6 diz que o meu povo foi destruído porque lhes faltou o quê? O conhecimento. Então, por isso que é necessário a instrução aqui do altar, em todo momento do culto. E essa igreja era uma igreja que prestava culto, era uma igreja que adorava, era uma igreja que tinha mestres, era uma igreja que tinha profetas. E qual o resultado disso tudo? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Você quer ouvir a voz do Espírito Santo? Sim ou não? Então crie um ambiente propício. Se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, crie o ambiente necessário. Que ambiente é esse, pastor? Jejum, oração, adoração, culto. Louvado seja o nome do Senhor. E o que o Espírito Santo disse? Me separe a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Pastor não escolhe ninguém. Pastor só reconhece que o Espírito Santo já separou. Me separa esses dois aí. E agora o versículo 4 vai dizer que estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia. Irmãos, preste atenção. O versículo 2 do capítulo 13
diz que o Espírito Santo falou. O versículo 4 diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo, ou seja, guiados pelo Espírito Santo. Atos 13:9 vai dizer que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Atos 13:52 vai dizer que tanto Paulo quanto Barnabé estavam cheios do Espírito Santo. Não tem como dar errado. A fórmula continua a mesma. Oração, jejum, culto e adoração. A fórmula continua a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. E agora desceram a Seleucia. De Seleucia partiram para a ilha de Chipre. Aqui é a primeira viagem missionária. Irmãos, duas marcas extraordinárias da igreja apostólica, da igreja de Atos. Primeiro, a unidade da igreja. Atos 4:32 vai dizer que era um só o coração e a alma da multidão dos que criam. Sabe por que Satanás odeia a unidade? É porque o princípio da unidade não começa na terra. O princípio da unidade começa no céu, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade. Era uma igreja unida. Eu fico imaginando, irmãos, naquela época o camarada, um apóstolo, pegava uma carta, escrevia uma carta para a igreja, para uma região, como a região da Galácia do Sul, Icônio, Listra, Derbe, cidades da Licaônia. Paulo escreve aos Gálatas, manda uma carta, e todos ali observam os mandamentos, obedecem através de uma carta. Ficam, às vezes, anos sem ver o pastor dele. E hoje, com toda a nossa tecnologia, amparato tecnológico, nosso pastor está aqui falando, ensinando, internet. Você pode ver várias vezes, e entra no ouvido às vezes, e sai pelo outro. Esses camaradas aqui, enviados pelo Espírito Santo, agora eles saem de Chipre e passam por Salamina, pregando o Evangelho. De Salamina, atravessam a ilha e chegam a Pafos. E ali em Pafos acontece algo extraordinário. O procônsul Sérgio Paulo se converte com a pregação de Paulo e de Barnabé. Eles partem de Pafos e vão para Perge da Panfilha e continuam pregando o Evangelho. De Perge da Panfilha, vão para Antioquia da Pisídia. E na Antioquia da Pisídia, a Bíblia diz que milagres extraordinários acontecem. Salvação de almas. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Não precisa você esperar chegar no céu para pegar o esboço do sermão do apóstolo Paulo. Está lá no capítulo 13, a pregação dele na sinagoga de Antioquia da Pisídia. E o que me chama a atenção é que quando Paulo acaba de pregar, os gentios se aproximam de Paulo e dizem assim: você pode voltar aqui no sábado que vem? Para quê? Nós queremos que você nos pregue essa mesma pregação. Não é outra, não. É essa mesma palavra, essa mesma mensagem. Sabe o que eu aprendo com isso? A roda já foi inventada, meu querido. A mensagem é que Jesus Cristo salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele cura, Ele prepara o homem não só para essa vida, mas para uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora eles partem de Icônio, partem para Icônio. E quando chegam em Icônio, eles pregam o Evangelho na sinagoga dos judeus. E a Bíblia diz que há um motim para apedrejarem Paulo e Barnabé. E agora eles partem para Listra e Derbe, cidades da Licaônia. Escute isso aqui, irmãos. Listra era uma província romana, onde muitos soldados, quando se aposentavam, ganhavam terras do Império Romano, assentamentos, para ali viverem. A maioria ali era de romanos, porque você não vê uma sinagoga dos judeus. Ou havia quase nenhum judeus, ou nenhum judeus ali. Porque você vê sinagoga em Antioquia da Pisídia, você vê sinagoga em Icônio, mas quando eles chegam agora aqui,
Paulo não está pregando em uma sinagoga, ele vai direto para a rua. Eu não sei se ele está pregando em uma praça pública ou nos portões da cidade. Mas fato é que Paulo agora, ele começa a pregar. Ele não perdia a oportunidade, ele começa a pregar. E a Bíblia diz que enquanto ele está pregando, começa a fluir pessoas. E havia ali um homem, paralítico desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. A primeira coisa que eu aprendo com este texto é que o poder de Deus muda os impossíveis humanos. Ele era paralítico desde o ventre. Não podia andar, pastor, e quem atesta isso? Um médico. Que médico, pastor? O médico que escreveu Atos dos Apóstolos, Lucas. Ela testemunha ocular de todos os fatos que aconteceram. Lucas está dizendo, esse camarada aí, olha, eu como médico atesto, ele não pode andar, ele é paralítico desde o ventre da mãe dele. Mas a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que o poder de Deus muda os impossíveis humanos. Lucas capítulo 1, versículo 37, diz que para Deus nada é impossível. Gênesis capítulo 18, verso 14. Você sabe a história, Sara era estéril, Abraão já era avançado em idade, humanamente não podiam ter filhos, e o Senhor diz para Sara e para Abraão, porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? No tempo determinado eu voltarei a ti, Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Jó, capítulo 42, versículo 2, diz, bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. A primeira grande verdade deste texto é que o poder de Deus muda as impossibilidades humanas. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei quais são os seus medos, os seus pavores. Eu não sei quais são as suas impossibilidades. Quem sabe você está vivendo tempos difíceis no seu casamento, um tempo de crise com os seus filhos. Quem sabe é um diagnóstico médico. Quem sabe é um problema psiquiátrico, emocional, uma dívida. Eu não sei o que é. E você chegou hoje aqui dizendo, não há solução. No campo humano não há solução. Talvez seja verdade, mas o poder de Deus muda os impossíveis humanos. Basta uma palavra e esse quadro é mudado. Basta uma palavra e o Senhor te transporta de ambiente. Basta uma palavra e a porta se abre. Basta uma palavra e tudo volta ao normal. Basta uma palavra e a sepultura é fechada. Basta uma palavra. A segunda grande verdade que eu aprendo com este texto, ele foi curado enquanto participava do culto. Eu vou te dar uma segunda oportunidade. Ele foi curado na hora do culto. Ele foi curado enquanto participava e assistia ao culto. Aonde só quer chegar, pastor? O ambiente é propício aqui hoje, hein? Isso aqui é terra de milagres, hein? Você está no culto, você está ligado com Deus aí? Aleluia! O teu milagre pode acontecer agora. É na hora do culto. É neste momento, no momento da adoração, no momento da entrega, em que você está adorando, glorificando e bendizendo a Deus. É neste momento que o nó é desatado. É neste momento que Ele está visitando o teu filho e a tua filha. Eu quero liberar uma palavra profética. Mãe, descansa o teu coração. A porta da arca só vai se fechar quando essa menina entrar, quando esse moço entrar. Você se esqueceu que ele foi orado no ventre, esqueceu disso. Você se esqueceu que ele veio ao mundo debaixo de promessa.
Ei, foi na hora do culto. Foi na hora do culto. Eu creio que estão acontecendo milagres agora. Na hora do culto. O Senhor está visitando pessoas. Agora, na hora do culto. O Senhor está tocando na tua vida. É agora, na hora do culto. Essa dor vai sair agora. Esse caroço vai ser expelido agora. Na hora do culto. Aleluia. Eu falo daquilo que eu creio, irmão. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto. O capítulo 14, verso 9, diz que este homem, ele ouvia Paulo pregar. É o que diz o versículo 9. Este ouvindo Paulo falar. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo... E ouvir a palavra de... Então não é a palavra de homem. É a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, enquanto você está aí, ouvindo a palavra de Deus, a fé está sendo gerada no teu coração. O ambiente do milagre, aleluia, está sendo preparado. Você está entendendo o que Deus está falando aqui com a gente hoje aqui? É momento de milagre. Deus está preparando o teu coração para o milagre, para coisas que estão por acontecer ainda neste culto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aonde o Senhor quer chegar, pastor? Ele foi curado na hora da pregação da palavra. Ele foi curado na hora da pregação da palavra. Sabe por quê? Porque a fé de quem ouve com a fé de quem prega. Ele foi curado na hora da pregação da palavra. Eu creio, irmãos, do fundo do meu coração, que neste momento que a palavra está sendo pregada, cadeias estão sendo quebradas. Correntes estão sendo destruídas. Cadeados estão sendo arrebentados. Prisões espirituais estão sendo abertas, demônios estão sendo expulsos, curas estão acontecendo agora, na hora da pregação da palavra. Deus está visitando o teu corpo agora, na hora da pregação da palavra. Deus está visitando o teu emocional, a tua mente agora, na hora da pregação da palavra. Está acontecendo um milagre agora, na hora da pregação da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo com esse texto. Versículo 9 diz que Paulo olhou para esse camarada. Tinha muita gente, irmãos. Mas o versículo 9 diz que Paulo, fixando os olhos nele, viu que ele tinha fé para ser curado. Irmãos, eu confesso a vocês que eu aprendi isso aqui depois de burro velho. Esses dias aí. Eu não sabia disso. Eu vou repetir. Paulo, fixando os olhos nele, viu que ele tinha fé para ser curado. Você sabia que a fé pode ser vista? Eu não sabia disso, irmão. Para mim, era algo abstrato. Paulo, fixando os olhos nele, viu que ele tinha fé para ser curado. A fé pode ser vista. Eu fico imaginando Paulo pregando. Tem alguma coisa diferente nesse camarada que estava chamando a atenção do pregador, irmão. O pregador estava pregando e ele percebeu alguma coisa diferente naquele camarada. Fixou os olhos nele. Paulo, eu estou sentindo cheiro de milagre, o apóstolo.
Eu tô sentindo uma áurea de milagre. Vai acontecer milagre. E eu sei já onde é, hein? Aleluia! A fé pode ser vista. Paulo percebeu, irmãos, que na hora da pregação da palavra, aquele camarada não estava olhando para as notificações do WhatsApp, do Instagram. Paulo começou a perceber que na hora da palavra, aquele cara não estava inquieto, querendo ir embora. Paulo percebeu que aquele cara, na hora da pregação da palavra, não estava olhando para o relógio toda hora para ver que hora o culto ia acabar. Paulo começou a perceber que aquele camarada, no momento da palavra, ele estava igual um faminto diante de um prato de comida assim, ó. Paulo começou a perceber que aquele camarada estava igual um sedento diante de uma fonte de água. Manda, Paulo, manda. Eu não quero saber do vestido da fulana, do sapato da ciclana. Eu não quero saber como fulano está vestido, Beltrano está vestido. Eu não quero saber de nada. Eu vim aqui para adorar, Paulo. Eu vim aqui para exaltar Jesus, Paulo. Eu vim aqui para ouvir a pregação da palavra. Eu vim aqui para dar rajada de glória a Deus e aleluia, Paulo. Eu vim aqui para levantar a minha mão, Paulo. Eu vim buscar o meu milagre, Paulo. Não é mais um culto, Paulo. É o dia do meu milagre. Aleluia. O que significa? Você nunca mais vai assistir um culto como antes. Você sabe o que significa? Aguça os teus ouvidos aí, por favor. A tua postura na hora do culto pode determinar o teu milagre. A tua postura na hora do culto pode determinar o teu milagre. Aquele cara não estava na hora do culto assim, ó. Já ouvi isso aí. Isso é história. Não, isso não. É esse pregador hoje, é? A tua postura na hora do culto pode determinar o teu milagre. Você imagina? A camarada vem para casa do Senhor. Eu venho para casa do Senhor, olhando, contando as horas no relógio. Vão para casa do Senhor, ninguém vai se atrasar. Não, hoje não tem clássico, não tem brasileirão, não tem nada. A gente vai adorar a Jesus. Passou daquela porta ali, o teu negócio é com Jesus. Eu sinto Deus nesta casa. Eu sinto uma áurea, um ambiente profético. Eu sinto um ambiente de milagres aqui neste lugar. Eu me sinto autorizado pelo céu. Profetiza, profetiza, profetiza. Estamos em um ambiente de milagre. Oh meu irmão, você não vai sair daqui como você entrou. A tua postura na hora do culto pode determinar o teu milagre. Quantos aqui vieram para prestar culto? Cadê? Quantos vieram aqui para adorar? Quantos vieram aqui para bendizer? Quantos vieram aqui para glorificar? Cadê? Cadê? Vai nessa historinha aí, vai essa história. Não precisa mais de templo, vai nessa historinha aí. Irmão, eu estou vendo, irmãos, gente que era os ícones da minha geração, dizendo que não precisa mais de templo, que Romanos 7 e 8 foi desnecessário Paulo ter escrito, que Gênesis 1, 2, 3 é fábulas. Foi o que o pastor disse aqui. O importante não é como você começa, é como você termina. Lembra de Jacó, Gênesis 28? Quando ele tem a revelação da escada, que desce do céu à terra, e os anjos subiam e desciam. Ele tinha uma pedra por travesseiro. Ele acordou, derramou azeite naquela pedra, naquele lugar, e disse: esse aqui é um ambiente diferente. Quão terrível é este lugar.
Deus estava aqui e eu não sabia. Talvez você não saiba, mas Ele está aqui. Aleluia. Ele vai guerrear as tuas guerras. Pastor, esse papo aí de pentecostal, guerrear as guerras, então rasga Êxodo 15:3, Cântico de Moisés. Ele vai dizer: o Senhor é homem de guerra, Jeová é o seu nome, Ele é varão de guerra, e Ele, aleluia, Ele desceu para guerrear. Tem gente que está aqui hoje dizendo assim: mas Deus não ouviu minha oração, não, Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo. Ainda Moisés, aqui comigo. Esquece não, a tua postura na hora do culto pode determinar o teu milagre. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Deus diz a Moisés: eu tenho visto, olhado, atentamente a aflição do meu povo. Eu tenho ouvido o seu clamor. E eu tenho conhecido as suas dores. Diga comigo: Deus vê, Deus ouve, Deus sabe. E aí o versículo 8, parte A, diz o Senhor: e eu desci para livrar o meu povo. Descansa o teu coração. O teu Deus vê, o teu Deus vê, o teu Deus ouve, o teu Deus sabe, e Ele desceu para guerrear as tuas guerras. Você pode por alguns segundos glorificar a Deus. É segundo, irmãos, não é horas, não. Por alguns segundos, glorificar ao Jesus da tua salvação, ao Deus que te libertou, ao Deus que transformou a tua vida. Você pode adorar. Deixa de timidez, crente. Abre essa tua boca aí, enche esse pulmão de ar, dê o teu melhor glória a Deus, o teu aleluia. Fale em línguas estranhas, se alegre na presença do Eterno. Ele está na casa. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Mas sabe o que eu acho interessante? Até aqui, ele não tinha sido curado. Até aqui, não tinha acontecido nada. E o que faltou aqui? Escute isso aqui. O que veio? O comando. Faltava o quê? Faltava o decreto. Faltava o comando. Paulo viu a fé dele. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Ele tinha uma postura no momento culto, mas faltava o quê? Faltava o decreto. E aí Paulo libera a palavra. Paulo diz: levanta em nome de Jesus. Mais uma vez, Paulo disse: levanta em nome de Jesus. Depois que Paulo viu a fé dele, veio o comando, veio o decreto. Eu quero liberar uma palavra da parte do céu, não minha, mas da parte do céu para a sua vida. Talvez você entrou hoje aqui, você está com a postura na hora do culto, você tem fé, você está cheio de Deus, e o que falta, pastor? Não faltava mais, está descendo do céu um decreto para a sua vida, e nesse decreto está escrito vitória. Está descendo um comando sobre a tua casa, está descendo um decreto sobre esta igreja, está descendo um decreto sobre a sua família. Vem um comando de Deus. Três coisas rápidas e eu termino.
Primeiro, Paulo disse: levanta. Ele deu um salto. Mas a ordem não foi só para levantar. O camarada deu um salto. Sabe o que aconteceu aqui? Ele foi além da expectativa. Ele foi além da expectativa. Faça assim com a sua mão, porque eu vou liberar a palavra sobre a sua vida. Você vai muito além da expectativa que colocaram sobre a sua vida, e você vai muito além da sua própria expectativa, porque Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você tem pedido ou pensado. Você vai além do esperado. Três coisas aconteceram e eu termino. Primeiro, ele levantou. Ele foi curado. E ele deu um salto. Você crê que Deus está falando contigo hoje aqui? De verdade? Você está aqui no culto? Você está aqui? Três coisas aconteceram. Primeiro, ele foi curado. Existe uma unção de cura aqui neste lugar. Aleluia. Irmãos, esses últimos meses para mim foram dias desafiadores. Minha irmã está aqui. E ela sabe do que eu vou falar. A nossa família tem um histórico muito grande de câncer. Meu avô teve câncer de próstata, meu pai teve câncer de próstata, e meu irmão terminou o tratamento de câncer de próstata. E o meu urologista, doutor Sampaio, ele viu o PSA e disse assim: Alfredo, vamos correr, porque a gente precisa fazer uma ressonância urgente. Aí você já viu, né? Como é que eu fiquei, né? E fui fazer aquela ressonância da região pélvica. E eu falei: Jesus, está na tua mão. Vamos embora, vamos para frente. O máximo que a morte pode fazer comigo é me entregar para Jesus. Mas se tu quiser ouvir minha oração, deixa eu ficar mais um pouco. Não tá nada. Né? Mais um pouquinho é bom, né? Mais um pouquinho. E pô, esse negócio tinha que ser na hora, né, irmão? Por que tem que levar 3 dias, 4 dias, né? É uma coisa terrível. E aí, diagnóstico: Alfredo, você não tem nada. Seu PSA despencou. Eu disse: louvado seja o nome de Jesus. Mas vamos voltar aqui para o ex-paralítico e para o Paulo. Primeira coisa que aconteceu, ele foi curado. Eu profetizo cura sobre a sua vida. Segunda coisa, ele se levantou. Ele não está mais no chão, irmão. Prostrado. E agora, aleluia, ele se levantou. Eu não sei como você entrou aqui, mas você vai se levantar, viu? Irmãos, é difícil. Eu sei que é difícil. A pancada, o baque, a notícia ruim, o problema, aquilo que você não esperava aconteceu. Você vai se levantar, tá? Porque tem uma mão poderosa. Pastor, estou no fundo do poço. Essa mão vai lá, ela te alcança. Fica tranquilo. Pastor, estou aprisionado. Ele dá um sopro, essas cadeias se quebram, ele abre a porta, te arranca daí, por amor a você. Você vai se levantar, você vai sair dessa, tá, irmão? Estou falando para mexer com a tua estima, não, tá? Isso aqui é a palavra de Deus. Ele vai te erguer disso aí.
Ele é o Deus do Salmo 103, do Deus que do pó levanta o pequeno e do lixo tira o necessitado e faz ele assentar entre príncipes. O teu Deus é um Deus de compaixão, que se compadece. A terceira coisa, e aqui eu termino. Eu não vou ser leviano de dizer que isso aqui é para todo mundo, mas é para algumas pessoas aqui. Eu não sei se ainda é em 2024, mas tem pessoas aqui nessa igreja que vão dar um salto na vida. Aleluia. Eu não sei se a tua empresa é do fundo de quintal, eu não sei o que você faz para sobreviver, eu não sei se você é profissional liberal, eu não sei o que é, mas tem gente aqui que vai dar um salto na vida. Vocês vão ser abençoadores do reino, vocês serão provedores, você vai dar um salto na vida. Eu aprendi, irmãos, com aqueles americanos que o pastor trazia aqui para a gente ouvir, que toda vez que Deus for te abençoar, Deus não vai te dar coisas, Deus vai te dar pessoas, né? Toda vez que Deus for te abençoar, Ele não vai te dar coisas, Deus vai te dar conexões. Basta uma pessoa cruzar a sua vida e mudar a tua história para todos sempre. E você vai contar, tem gente pegando lá na galeria a palavra, ó. E você vai contar o teu testemunho aqui no culto da vitória, e Jesus vai ser glorificado. Se você crê, vai aplaudindo de pé, vai aplaudindo de pé aí. É para Jesus, pode ser mais forte, né? Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.